Porção semanal Nitzavim. No versículo 18, página da Torá 591. Vamos lá, diz assim. Não, 591. Lá no final. É a página. Começa aí no verso 18. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz andando conforme o bom parecer do meu coração. Pois eu acrescentarei àquele que assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos dos pecados voluntariamente. Não quererá o Eterno perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e o seu zelo contra aquele homem que fizer isto. E toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. Gente, olha o que está escrito aqui: e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. Guardou isso? Isso aqui lembra alguma coisa para vocês? O que lembra? Uma palavra. Alguém lembra? O nome escrito no livro da vida apagará, né? Não, mas não é isso ainda. Vamos ver se vocês lembram. Se não lembrar, eu explico daqui a pouco. Então, repetindo aqui, no verso 19: e não quererá o Eterno perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e seu zelo contra aquele homem que fizer isto. E toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus. Apagar o nome. Aqui está fazendo referência sobre idolatria. Qual é o nome que o judeu insiste em pronunciar, que significa que seu nome será apagado? Agora ficou fácil. Jesus. Yeshu. O termo Yeshu significa que seu nome seja apagado. Tá? Agora, mais uma relação que vocês podem ver do motivo de um judeu. Você vai falar, mas tem um monte de judeu que aceita Yeshua. Tudo bem, mas eu tenho que falar para você num princípio de um judaísmo ortodoxo pela Torá, neste sentido, em que aqui nós estamos tratando sobre a idolatria. Para estes, o fato daquilo que se tornou o Jesus nas nações, ele se tornou Deus. Não interessa se ele era ou não é, mas o vínculo que se tornou, por exemplo, há muitos rabinos que aceitaram o testemunho de Yeshua como Mashiach e que eles não divulgaram, eles ficaram quietinhos. Por que ficaram quietinhos? Porque certamente vão associar a vida dele, o ministério dele, a congregação dele, a fé no eterno dele, com o princípio idólatra. Por mais que a pessoa saiba quem é este Yeshua, ele vai estar vinculado àquilo que o mundo fez. O mundo, no sentido, foi o catolicismo. Roma fez com o chamado Jesus, que se tornou, a partir de 325 da nossa era aí, se tornou o segundo numa trindade, tá? Então, no sentido seco, batido,
Você pode questionar, mas ele não é Deus perto disso. Mas o mundo inteiro respeita ele como Deus, a igreja católica respeita como Deus, e a igreja evangélica respeita ele como Deus. Isso quebra a Torá. E a Torá é o livro que desceu do céu, em que todas as coisas foram criadas e feitas por causa da Torá. E se ela diz que não há outro Deus, que Deus somente é o eterno, em Isaías, Yeshayahu fala que não há um segundo, então o Deus, entre aspas, do Novo Testamento, ele não cabe dentro do judaísmo. Entenderam? Porque senão fica aquela base assim, o judeu não aceita Jesus. Agora, por que não? Porque eles não creem. Porque a Torá diz dessa forma, e a Torá não pode ser quebrada. Por isso estou fazendo alusão aqui nesse sentido de que o Eterno apagará o nome, e é justamente esta frase que é atribuída a Jesus, por causa do nome que ele carrega. Agora, olha que interessante, pegando a leitura de Lucas, quando fala que o anjo Gabriel visitou, lá está como Maria, né? E que visitou e disse que nasceria dela, aquela questão toda. A gente já discutiu isso, né? Que foi colocado como um nascimento virginal, nascimento milagroso, com sinais do céu, etc. Esse diz respeito a um Messias para o cristão, tá? Que para chamar a tua atenção, qual é a profissão que existe hoje? Vamos chamar essa profissão de vendedor. É o publicitário. O publicitário, ele tem que pensar numa forma de chamar a tua atenção para você comprar o produto dele. Entendeu? Então, o que Roma fez? Achou uma fórmula publicitária para chamar a atenção das pessoas. Por isso, essa fórmula foi dizer sobre como deveria e como seria o nascimento desse Filho de Deus, desse Mashiach, tá? E o nascimento foi dado, portanto, como não sendo filho de um homem humano, já quebra o princípio da Torá. Nós já falamos isso algumas vezes, tá? Outro princípio, que de sinais, a Torá não fala que o Messias para Israel, ele tem que ser um homem comum. Nesse sentido, Jesus não foi um homem comum, ele já nasce como um homem sobrenatural. A questão do sobrenatural do Messias seria devido ao conhecimento prático da Torá, a vida, o nível que ele alcança com as coisas do Eterno. Isso sim, chamado sobrenatural, não que seja sobrenatural, mas é o grau do compromisso, do entendimento. O que fizeram com Jesus foi no sentido de um personagem mesmo. Pegaram a existência de uma pessoa, o boneco, como a gente falou naquela vez que a gente mostrou os dois bonecos, e jogaram uma publicidade em cima, fizeram uma arte, e então colocaram uma roupa, um histórico, acertaram todo o enredo e virou um personagem, tá? Que alcançou o mundo inteiro, ganhando o status de Deus, de que ele era filho de Deus, sem participação do homem. Então fere muitas coisas que o Eterno disse em relação ao Messias de Israel. E para o próprio povo a quem ele foi enviado, no caso Jesus, para o povo cristão, ele nem é considerado um Messias, porque o papel dele de Messias, segundo o que se prega, é que ele vem para buscar a igreja para levar para o céu. E o papel do Messias não é fazer igreja nenhuma, levar igreja nenhuma para o céu. É um trabalho realizado com o povo judeu. Então está tudo às avessas. Por isso que você vai encontrar que quando um judeu ele vai falar, baseado na Torá, sobre Jesus, se existiu ou não, isso, aquilo, tal, a parte principal está justamente no nome, tá?
eu ia fazer a posição lá é assim, a analogia. Quando o anjo recebe aquela mensagem e a entrega para Maria, dizendo que ela conceberá, que seria cheia do Espírito Santo e que nasceria o varão e que o nome dele seria Jesus, ou seja, Yeshua, porque ele salvará o seu povo. Então aqui, quando ele anuncia um nome, então aqui está dizendo que Deus está dando um nome, e na Torá está dizendo que Deus está apagando um nome, tá? O que foi que prevaleceu? Gente, isso é uma arte, você pode parar e pensar. As duas coisas prevaleceram, uma anula a outra, mas quem não conhece a contraparte, deixa de pé, então passa a ser existente. Bom, falei de forma difícil, vou falar de forma simples. Então estou dizendo que aqui na Torá está dizendo que Deus apaga o nome, tá? E no Novo Testamento está dizendo que Deus deu um nome. O nome que Deus deu, segundo o Novo Testamento, é Jesus. Permaneceu de pé esse nome? Permaneceu. Por que esse nome não foi apagado? Se Deus também falou que ele apagaria o nome. Então, falando de forma simples, para o judeu e para todos aqueles que seguem a Torá, ele vai compreender que o nome que foi dado, gente, olha que interessante, é o mesmo nome, Yeshua é o nome que foi traduzido para Jesus, tá? Esse nome ficou de pé? Ficou, mas esse mesmo nome Yeshua foi apagado. Então cumpriu a Torá e cumpriu também o propósito dos romanos. Por que Deus permite uma coisa dessa? Ontem nós falamos no Pirkei Avot em relação a questão que Deus olha o contexto, ele olha o todo. Como nós fomos atraídos até o Deus eterno? Querendo ou não, gente, nós fomos atraídos através de Yeshua. Então, nesse sentido, para nós, esse nome foi apagado para aquela época? Não, porque ele serviu como uma rede que foi lançada ao mundo e nós, como bons peixes, nós fomos atraídos para aquela rede e fomos trazidos para dentro de uma congregação. Nós aprendemos como teologia cristã e evangélica, aprendemos aquelas coisas todas e parece que a gente superou em conhecimento em direção a Deus. Superou com o coração a ponto de que Deus foi fazendo um processo seletivo, como uma pessoa sempre gostava de dizer, que Deus estava separando um povo dentro do povo. Quem é esse povo? Uma igreja. E Deus está separando um povo de dentro da igreja. Este povo de dentro da igreja que saiu, são justamente aqueles que deixaram o cristianismo evangélico e aderiram à Torá. Por quê? Porque o nome que foi erguido e que nos atraiu, querendo ou não, sem conhecimento real das coisas, mas em espírito, foi cada dia mais sendo revelado a nós o conteúdo do verdadeiro eterno, e que este nome tinha sido apagado. Então hoje para você é fácil compreender por que o nome foi apagado, entendeu? E você vive hoje pelo eterno, você não vive por Jesus, você vive pelo eterno. O catolicismo romano, o evangélico, continua vivendo pelo nome de Jesus, tá? Então eu estou dizendo que o mesmo nome, tá, que Deus declara que seria apagado, você vai falar, mas o que você está falando do nome? Gente, é simples, a frase aqui está dizendo, e o eterno apagará o nome. Algum problema em entender isso? O eterno apagará o nome. E o nome Yeshu, que vem de Yeshua, porque lá onde ele nasceu, lá onde ele desenvolveu o ministério dele, que é na Galileia,
eles não terminavam a frase, eles não falavam Yeshua, eles falavam Yeshu. Então Jesus fica conhecido no povo judeu como Yeshu, tá? E Yeshu é acrônimo, ou seja, você conhece a palavra INSS? INSS é um nome? Não é um nome, é um código, tá? INSS. E o que quer dizer INSS? Instituto Nacional de Serviço Social? É isso, tá? INSS. Yeshua, da forma pronunciada como Yeshu, vira como se fosse INSS, vira uma sigla. E esta sigla significa que seu nome seja apagado. Agora ficou claro? Ficou simples? Então, o nome que seria apagado, que Deus falou, cumpriu? Cumpriu. Mas o nome que criaram, tá? Que Roma criou, para que surgisse um Deus, cumpriu? Cumpriu. Cumpriu as duas coisas. Agora você fala assim, mas por que Deus não apagou o nome? Ele apagou o nome. Porque para os judeus e quem serve a Torá, este nome foi apagado. Mas para aqueles que não conhecem o Eterno ainda, pelo nome do Eterno, por exemplo, está aqui Moisés. Moisés é o último, esse período que a gente está lendo aqui, é o último ajuntamento que ele está fazendo com essas pessoas. Ele vai morrer. É a última vez que estão vendo o rostinho dele. É nessa paraxá que ele vai estar falando com esse povo. E aqui ele está tomando cuidado de trazer o assunto novamente, dizendo a essas pessoas que desde que eles vieram parar no Egito e os lugares por onde eles caminharam, eles tiveram contato com muitas divindades, idolatrias. E com isso, ele está dizendo, tomando cuidado, que não seria justo que as pessoas deste povo que está nascendo como uma nação para Deus, que eles se vinculassem novamente a um tipo de idolatria, e que se assim fizesse, a maldição contida neste livro recairia sobre eles, que é o pedaço que a gente está lendo, e aí Deus iria apagar o nome deles. Então, nesse contexto, apagar o nome deles seria apagar o nome da nação. Entendeu? Não houve um tempo em que as 10 tribos foram, o nome praticamente apagou. 10 tribos foi levado pelos assírios, e depois as outras 2 tribos foi levado por Nabucodonosor. Nesse sentido, como se o nome tivesse sido apagado, eles foram desterrados. Cumpriu uma outra palavra, dizendo que se eles permanecessem naqueles caminhos, até a terra prometida, que aqueles vão entrar na terra, e que a terra prometida iria vomitar eles iriam perder a terra. Eles perderam a terra, porque durante 70 anos a terra ficou em descanso. Um dos pecados, por exemplo, que fez eles perderem a terra, é a desobediência e não cumprir o Shabat, e nem cumprir o ano Shabat. E nesse sentido, o Eterno fez o quê? Que 70 anos a terra ficasse em descanso. Ou seja, eles descumpriram. E, portanto, as maldições contidas neste livro recaíram sobre eles. E daí vem uma sequência de coisas. Aí novamente vai falar o holocausto. O holocausto também é uma das situações. E o que ocorre hoje? As coisas, a ocorrência de hoje, também está tudo dentro desse bojo todo. Tá? Agora, o contexto aqui, portanto, faz menção de apagar o nome deles como nação. Mas como a Torá, ela funciona como um código, aqui também está uma leitura que aponta para Yeshua, que é este significado, que o seu nome será apagado. Então, nesse sentido, como coisa boa, o nome vinculado a uma idolatria, ou seja, um Deus que não é Deus, foi apagado para o judeu. Nesse sentido. Agora, eu gosto muito das coisas, a forma como Deus deixa claro,
E voltando ao lado psicológico das coisas, eu sempre comento aqui que há um ensino freudiano que diz, já comentei várias vezes também, que fala que quando uma pessoa faz alguma coisa errada, ela sempre deixa rastro, porque há um desejo inconsciente de ser pego, deixa um rastro. Você pode ver, quando a polícia quer descobrir verdadeiramente algo, ela descobre, não é? Porque sempre fica evidência. Como é aquela série da TV que mostra esse trabalho policial, como é que chama? Investigação, como é que chama lá? Mas a série lá, qual é essa série que mostra? Hã? Isso. CSI? CSI. CSI, é isso? Tá? Aportuguesando. Então ali mostra a forma que a polícia trabalha. Eu vi um capítulo em uma época que um papel, uma folha sulfite aí que foi queimado. Sabe que fica aquele negócio preto que quando você bate a mão lá ele esfarela tudo? Aí aquele negócio segura com todo cuidado, aí eles vêm com um líquido e passa e derrama sobre aquilo, as letrinhas volta tudo a aparecer, gente. Não é uma coisa sensacional isso? Hein? Aí você pensa assim, poxa, foi queimado, está destruído. Mas tem como. Você pega a polícia que vai lá e apreende nesses corruptos o computador deles. Aí o cara vai lá e acha que apagou tudo. Tem um mecanismo que você vai lá e mesmo aquilo que já foi formatado consegue trazer de volta. Entendeu? Portanto, quem faz a coisa errada virou uma frase popular dentro do povo evangélico. Qual é a frase popular? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Essa é a frase popular. É bem isso, o diabo ajuda a fazer. Nesse sentido, foi ajudado em fazer o nome Yeshua aparecer, ou seja, o nome Jesus aparecer. Edificou, cresceu e virou o que virou no mundo inteiro. Mas tem a palavra do Eterno que seu nome seria apagado. Tá? E como que a gente percebe que uma coisa, por um lado, agora a gente tem que ver assim, quando a gente explicou sobre isso, eu lembro que a dona Sebastiana, num desabafo aqui, falou assim, mas peraí, está falando sempre de duas pessoas, mas é duas pessoas, é uma, quem que nasceu? A senhora lembra disso? Aí foi onde eu tive a ideia de pegar os dois bonequinhos igualzinho para poder mostrar que a cara é uma só. Se é uma só, significa que é um ser, é uma pessoa, é um só que nasceu. Então, historicamente falando, nasceu essa pessoa? Nasceu. E se nasceu essa pessoa, como é que ele se transformou nesse Jesus, entre aspas, idólatra para o judeu, mas Deus para os cristãos? Como que surgiu? Então, aqui eu já estou dando a prova. Tem um Jesus que a carinha dele, aquela que é do nascimento, que nasceu da barriga da mamãe, esse é o ser humano que nasceu, tá? E que ele construiu uma história dentro do judaísmo, tá certo? E quando jogaram um produto de marketing sobre ele para criar uma religião, aí ele virou o Jesus que a gente conheceu. Qual o nome que tem que ser apagado? O Jesus que a gente conheceu. Para ser devolvido para nós que cremos no Eterno, simplesmente voltando às origens, aquela criança que nasceu. E essa criança que nasceu não é aquela criança que nasceu de forma virginal, não é aquela criança que nasceu com sinais no céu, não é aquela criança que nasceu como recebendo o espermatozoide de Deus, o fruto do Espírito Santo. Por que não é? Por que pode afirmar que não é?
Porque o Tanakh vai informando para a gente, o Velho Testamento vai informando para a gente, que o Messias virá como pessoa comum no meio do povo. E Jesus nasceu como pessoa comum. Ora, alguém que nasce com uma estrela guiando no céu não é comum, é algo diferenciado, entendeu? E aí, por que tem essas coisas? Para chamar atenção. Aí entra o produto de marketing, para chamar a atenção das pessoas, para atrair as pessoas. Eles lograram com isso? Sim, porque nós também fomos atraídos por esta forma. Só que o teu coração e o meu coração, nós temos a lembrança eterna do nosso Deus e o desejo de servir ao nosso Deus. Então, para nós, esse nome começou a ser apagado aos poucos. Por isso que a gente foi deixando de tratar como um Jesus Deus, e você começou, mesmo dentro da igreja evangélica, você começou a se apegar mais a Deus. Quanto mais a Deus você foi se apegando, foi se apagando em você, ainda enquanto cristão, o nome Jesus, até o ponto que Deus vem e abre a história para a gente e coloca a gente para dentro da Torá, para dentro do judaísmo. Agora, como fora, para nós o nome já foi apagado por completo. Mas o que eu quero informar para que você consiga compreender é que, como eu disse, o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então, mesmo nos textos atribuídos a Jesus no Novo Testamento, tem provas ali que deixam um rastro para ser pego na mentira. Sabe aquela música? Pega na mentira, pega na mentira. Todo mundo lembra? Erasmo Carlos. Não é do tempo do Gabriel, ele nem sabe o que é. É o pega na mentira. Então você vai lá e vê o texto. Yeshua, capítulo 8 de João. Está lá escrevendo no chão. A Torá fala que não pode fazer isso. Então, esse texto, ele fez isso? Se ele era um judeu praticante? Não fez. Então, está aqui, pega na mentira. O texto que ele está passando de viagem, olha para uma figueira e amaldiçoa. A Torá diz que a árvore frutífera tem que ser, mesmo num cerco, numa guerra, ela não pode ser destruída. Ela tem que ser poupada. A árvore tem todo um cuidado da parte de Deus. Então, se ele amaldiçoou a figueira e não nasceu o fruto dela mais, é como se ele tivesse matado, arrancado a árvore. Um judeu podia fazer isso? Não. Pega na mentira. Tá? E tem tantas outras coisas que fica claro que ele não fez. Agora, quando nós entramos para a igreja cristã nesse sentido, nós tínhamos condições de entender que esses textos não eram verdadeiros? Não, porque nós não tínhamos instrução. E agora, sabe o que é ter instrução? Sabe o que significa a palavra Torá? A Torá não significa lei, ela significa instrução. E o que o Eterno nos deu? Instrução. Você vai para uma palavra do Oséias, Rocheia. Sabe o que está escrito lá? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Ou seja, o que é conhecimento? Instrução. Mas quando você tiver instrução, o teu sofrimento acaba. Quando a gente começa a ter instrução, você anda na instrução, na Torá. Você anda no caminho. Sabe o que o Novo Testamento fez? Criou, e estes são do caminho. Eles pegaram uma frase que é atribuída à Torá e transformaram esta frase querendo dizer que aqueles que andam no caminho, ou seja, no caminho cristão. Com a instrução, você percebe o erro.
Tinha texto que a gente lia, e aquilo não descia ao coração. Pela instrução do Eterno, a gente descobriu que esses textos, que fala lá, um é o que testifica no céu, água, fogo, que é esse texto aí, não existe. São coisas que foram colocadas. Não existe. Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, são 8 versículos que está ali, que não existe. Foi adicionado, foi colocado. Então tudo aquilo que você, na tua fé, no teu coração bom, você lê aquilo e crê que aquilo é a palavra de Deus, aquilo não é a palavra de Deus. Foi um copista que copiou e colocou ali. Com que intenção? No geral, eu estou te dizendo que a intenção foi publicidade e propaganda. A profissão que existe hoje, PP. Lá na PUC é PP. Publicidade e propaganda. Funcionou? Funcionou. Funcionou mesmo? Funcionou. E como que você chegou até aqui? Você é a prova que funcionou, porque nós chegamos através da igreja evangélica. Agora, funcionou o que Deus falou também? Funcionou. Qual é a prova? Você é a prova que funcionou, porque para nós o nome foi apagado. Mas um dia para nós esse nome esteve de pé? Sim, para nós um dia esse nome esteve de pé. Então é um nome que está de pé, mas ao mesmo tempo é um nome que caiu. Ele existe por um lado e por outro lado ele não existe. O conceito de idolatria significa que idolatria não existe. Mas como não existe idolatria? Se o Brasil tem o 12 de outubro como um dia atribuído à Aparecida, que tecnicamente falando seria uma forma idólatra, tá? Agora, não existe para aquele que não aceita e não crê. Quem professa somente a Deus, então esse tipo de deuses não existe, então para ele não existe. Mas para aquele que crê, existe. Por isso que o nome Jesus ficou de pé. E ao mesmo tempo ele caiu. Ele caiu para aqueles que não creem nele. E ele permanece de pé para aqueles que creem nele. Alguns dizem que o casamento faliu. O casamento faliu? Para aqueles que creem que o casamento faliu, faliu. E para aqueles que não creem que o casamento faliu, ele continua de pé, não faliu. A física quântica não diz que este mundo existente não existe? E você fala, claro que existe, eu estou vendo por que as pessoas tornam o mundo existente? Pela observação. Sempre que tem um observador, aquilo se torna existente. A famosa prova do anteparo com 2 furos, ou seja, 2 comportamentos, como partícula e como onda. E quando se funciona como partícula, é sólido, existe. Quando funciona como onda, é vazio, não existe. Essa mesa, ela existe? Se eu estou dando atenção a ela, ela existe. Agora, se eu estou lá fora no carro, essa mesa existe para mim? Não existe. Ela só existe quando eu dou atenção a ela. O comportamento que a gente falou ontem, aí entra a questão dos sentimentos, aquelas coisas que foi falada. Enquanto a pessoa dá valor àquilo que aconteceu, aquilo que foi falado, aquele sofrimento, aquela dor, aquilo passa a ter existência? Sim, passa a ter existência, existe. Mas se seguir a orientação do Eterno, de procurar a paz e não permitir que o corpo entre nesse desajuste de ira, então aquele comportamento que a pessoa faz com a gente, existe? Não existe. Se não existe, eu não vou sofrer. Tá? Olha que coisa legal.
essas coisas. Mas eu nem ia falar disso daqui, gente. É que eu estou lendo esse texto, aí vi a frase, fiz a colocação, aí eu mudei tudo para poder explicar. Já tinha falado, olha, vocês estão olhando aí, vocês estão vagando, né? Vocês acham que isso não é importante. Sabe qual é o problema de vocês depois? Vocês vão encontrar com um cristão, com um católico, com alguma pessoa, e na hora que ele perguntar alguma coisa, é isso que você tem que saber para explicar para ela. Só que se você não souber isso, você já leva uma vida deficitária e você não consegue trazer um pouco de luz à pessoa. E aqui o texto está dizendo, se você continuar lendo, vai dizer que este comportamento do ajuntamento do povo de Israel, que é essa nação eleita, era para ensinar as demais nações. Se você não aprende isso, essa questão, eu já estou falando disso quantas vezes? 5, 6, 7, 8 vezes? Ainda você vai ter que aprender mais quantas vezes? Que seja mais 10 vezes, mas que você tem que aprender isso, você tem que aprender. Para você ensinar a pessoa, para ela poder compreender, porque tem muitas pessoas que estão lá dentro e está clamando a Deus, há um ponto de vazio dentro dela. Ela está clamando a Deus e dizendo assim: Deus, eu não sei o que acontece. Esse lugar, esta igreja, esse povo já me fez tão feliz, mas ninguém brigou comigo, não houve pecado da minha parte, não aconteceu nada demais. Por que eu estou ficando meio vazio? Eu não entendo o que está acontecendo. Será que eu tenho que mudar de igreja? Talvez esta pessoa está esperando por você, para você chegar para ela e explicar para ela: o nome está sendo apagado dentro de você, para que você passe a enxergá-lo como Yeshua e não mais como Yeshua, porque Yeshua é o Deus, e Yeshua, você vai entender todo aquele programa de publicidade que foi colocado. Veja que em nenhum momento está sendo levantado falso testemunha, em nenhum momento está sendo levantado Lashon Hará contra a pessoa que nasceu. A pessoa, a criancinha, o bebê que nasceu, que amamentou nos seios de Maria, que cresceu, que andou, que cumpriu o Torá, em nenhum momento está sendo atacado este ser. Entendeu? Essa é a questão. O que está sendo atacado e acatado é o PP, publicidade e propaganda, que foi criado em cima. E é este nome que é apagado, não é o nome da pessoa, porque ele em si, ele não fez nada que desabonasse a Deus. É isso que você tem que entender, atender e entender. Porque você vai falar com um cristão, primeiro, você não tem que ficar evangelizando. Não existe essa palavra pro termo judaico, tá? O judeu, ele não fica fazendo propaganda. Deus não quer isso. Deus não quer. Você não vê judeu fazendo pregação, convidando pessoas para vir à frente e se converter ao judaísmo. Não tem isso. Então, como você conhece essa prática como evangelismo, então eu estou usando um nome que você conhece para uma aplicação errada, certa nesse contexto que eu estou dizendo, mas na prática é errado, tá? Portanto, o judeu, ele não faz, entre aspas, evangelismo. Ele não fica pregando o judaísmo para atrair pessoas. Porque quando você quer entrar na sinagoga é muito difícil. Isso mesmo. Tem muitos processos para poder entrar. Agora, a igreja cristã, ela trabalha em cima de evangelismo. É missionário que é enviado para as nações, para países, para outros estados, outros lugares, nas tribos de índios, de um monte de lugares. Então a ideia fixa é fazer igrejas para levar o nome de quem? O nome de Cristo. Então a igreja, ela quer construir o nome.
Enquanto Deus está falando que o nome tem que ser apagado. A igreja quer construir o nome e a Torá quer apagar o nome. Agora a Torá apaga o nome por causa de uma palavra: idolatria. E as nações aqui querem construir um nome em cima de uma idolatria, porque quer construir um nome. Se você não fala que aquela pessoa é importante, quem que vai querer aquele nome? Mas se falar que esse nome é Deus, aí a pessoa quer. Então, estão alterando. E isso não tem nada a ver com a pessoa que existiu de verdade. Porque a pessoa que existiu de verdade, ela está alheia a estas coisas. Criaram em cima da existência dessa pessoa. Tá? Fácil de entender. Tem um homem que ficou famoso depois que morreu. Porque enquanto ele viveu, ele foi pobre, humilhado e passou fome. Vocês já ouviram falar de Schubert? Não, né? Chuchu você já ouviu, mas não foi Chuchu que eu falei, foi Schubert. Um pianista. As músicas dele são músicas assim, pelo menos essas que eu conheço, são músicas melodiosas, mas tristes, tá? Bonitas, na minha opinião, músicas bonitas. Mas você vai ver a história desse homem. Na época de frio, ele pegava a partitura. O que é partitura? Aquela folha que está escrita a música. Ou seja, aquilo que ele criou, ele tinha que pegar porque ninguém aceitava. Aí ele tinha que pegar aquilo lá, colocar na fogueira para poder se aquecer, para não morrer de frio. Aí ele morreu. Depois de anos que ele morreu, reconstruíram a história dele. Ele ficou famoso. Quem ganhou dinheiro? Ele. O nome dele gerou dinheiro? Gerou, mas ele usufruiu do dinheiro dele? Aqueles que produziram a música e venderam seus CDs, seus discos na época de LP, ganharam dinheiro. É isso que eu estou dizendo. Nesse sentido, Jesus ganhou dinheiro, fama com aquilo que ele era? Não. Alguém está ganhando muito dinheiro. Quem é o país mais rico do mundo? Vaticano. Vaticano é país? É país. O Vaticano é rico. Ele ganha dinheiro em cima de quem? Do nome que eles criaram, Jesus. Agora, será que deu para você compreender um pouco? Se for falar com alguém, você só deve conversar com a pessoa se ela procurar e for te dando corda, você responde. Mas para você cercar a pessoa na rua e querer ficar falando para ela sobre isso e aquilo, tal, você só vai arrumar confusão, tá? Porque você vai falar para ela de uma forma que o nome não existe, mas na cabeça dela aquele nome existe, é real e é Deus. Só vai dar confusão. Para que você vai se indispor com pessoas? Aprenda a respeitar. Você pode e deve ser amigo de um católico? Pode e deve. Você pode e deve ser amigo de um espírita? Pode e deve. De qualquer pessoa, você vai ter amizade com a pessoa. A regra de fé dela, o culto dela, quem está sendo idólatra é ela. O dia que ela perguntar para você: olha, estou me sentindo meio apático, acho que a minha igreja tem algum problema, ou eu que estou com algum problema, embora ninguém fez nada para mim, há uma inquietação dentro de mim, o que será que está acontecendo comigo? Aí você tem a palavra para explicar, porque na hora que você começar a falar, aquilo vai descer para ela como um bálsamo, vai ser um refresco. Aí ela vai falar: achei o caminho de volta para casa. O que é achar o caminho de volta para casa? É techuvá, o caminho de retorno para Deus. Agora eu posso dar um salto lá para o final. Esse aqui é um texto que o Gabriel gosta. Esse é para você. Mas deixa eu terminar de ler aqui então. Espera aí.
A gente tinha parado do nome, né? Que está aqui no verso 19: não quererá o Eterno perdoá-lo, mas então fumegará o furor do Eterno e o seu zelo contra aquele homem que fizer isto, e toda a maldição escrita neste livro pousará sobre ele, e lhe apagará o Eterno o nome de debaixo dos céus, e o Eterno o separará de todas as tribos de Israel para mal, conforme todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Então dirá a geração vindoura: os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de uma terra longínqua, vendo as pragas daquela terra e as doenças e suas doenças, com que o Eterno a terá afligido, vendo que toda a terra foi abrasada com enxofre e sal, e que não está semeada, nem produz, nem nela cresce nenhuma erva, assim como foi a destruição de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, que o Eterno destruiu na sua ira e no seu furor. Vendo isto, dirão todas as nações: por que fez o Eterno assim a esta terra? Qual foi a causa do furor desta grande ira? E aí vocês responderão: porquanto deixaram a aliança do Eterno, Deus de seus pais, que com eles tinha feito quando os fez sair da terra do Egito. E eles foram-se e serviram a outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que eles não conheceram e não receberam deles nenhum proveito. Portanto, se acendeu o furor do Eterno contra aquela terra para trazer... me perdi aqui. Assim, trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. E levou-os o Eterno da sua terra com ira, com furor e com grande raiva, e lançou-os para outra terra, como hoje se vê. Agora vem a palavra: as coisas ocultas pertencem ao Eterno nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Onde está a grande insensatez? Os pastores pregam em cima desse texto aqui, batendo no peito, batendo no púlpito e fazendo as pessoas crerem no sentido de que as coisas ocultas pertencem a Deus, ao Eterno, porém as reveladas pertencem a nós. Este nós, eles frisam, a nós, igreja, e a nossos filhos para sempre. Ou seja, regra número 1 em texto: interpretação de texto. Quando você vai ler um texto, você tem que ver a organização do texto, sobre o que ele está falando e para quem ele está falando. Para quem é que está falando aqui? Moisés. Para quem ele está falando? Para o povo judeu. A igreja evangélica diz que o judeu está excluído. Então, como que ele pega uma coisa que é do judeu e fala: não, isso aqui é nosso? Regra de interpretação de texto errada. E outra coisa, termina aqui dizendo: para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Que lei? Torá. E o que a igreja evangélica, católica e outros dizem? Que a Torá foi abolida por Jesus. Se a Torá foi abolida por Jesus, se ela não existe mais, se esta lei não precisa ser cumprida, então como que eles vão pegar esse texto e vai falar que as coisas ocultas pertencem a Deus, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei? Gente, não dá. Sem chance para uma igreja fazer uma coisa dessa. Eles matam o judeu, diz que o judeu está indo para o inferno, que o judeu não serviu para nada a não ser para trazer só essa palavra. Então eles roubaram a palavra que é o Velho Testamento, dizem agora que é deles, porque a Bíblia é deles, tá? Na verdade o que é deles é o Novo Testamento,
porque foram eles que fizeram. O Velho Testamento, quem fez foi o Eterno. Não é do homem, é de Deus. O conhecimento é de Deus, encoberto. Aquilo que foi revelado, ele diz que ele vai entregar ao povo dele, que é o judeu. E neste sentido, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Igreja evangélica cumpre Torá? Cumprem as leis desse livro? Não. Então, como que você vai crer? Viu a contradição? A mesma contradição. Um nome que foi apagado, mas um nome que existe. Um povo que eles falam que não existe, que está indo para o inferno, que não tem Jesus, que não tem salvação, que não tem Deus. Como que um povo, eles falam que não tem Deus, mas se foi justamente para esse povo sem Deus, que Deus trouxe para eles a Torá? É para fundir a cabeça do povo, fala a verdade. Não é, dona Alice? Por isso vocês têm que ter paciência para poder aprender essas coisas. Por que tem que se ensinar isso? Para você crescer no conhecimento de Torá, você tem que apagar dentro de você os conhecimentos que você trouxe do cristianismo. Cristianismo, como você está vendo aqui, a forma cristã de falar disso é dizer que Deus traz toda a revelação para eles, igreja cristã. Só que a igreja cristã, o Messias deles é diferente do Messias da Bíblia hebraica. A revelação deles é diferente da revelação da Bíblia hebraica. Esse texto, a interpretação, Deus está falando através de Moisés para o povo deles, e para que eles se mantenham infalíveis em cumprir a Torá do Eterno para sempre. A igreja vem e fala: você não precisa cumprir Torá mais, porque uma pessoa cumpriu e já é suficiente, você está livre. Então está tudo sem elo, não tem como. Eis o problema, que para você hoje já não é problema mais, tá bom? Sugiro que essa aula é gravada. Pega essa aula, grava, ouça isso várias vezes. Não entendeu a comparação? Escuta de novo. Não entendeu de novo? Escuta de novo. Não entendeu ainda? Escuta de novo. Escute 10 vezes se for necessário, até que você compreenda e saiba por que que um nome foi apagado e por que que este nome que foi apagado continua de pé. Ele tem existência e não existência ao mesmo tempo diante de um mundo de pessoas. Para você, ele tem que ser apagado. Para as outras pessoas que querem e crêem naquilo, o nome vai ficar de pé. Um dia esteve de pé para você, hoje não pode estar de pé mais, porque se ficar, ainda que um pouquinho em pé para você, você vai ter pouco do eterno, porque é incompatível. Porque isso significa escuridão, não fazer confusão, porque tudo que fala no reino evangélico de escuridão está vinculado ao diabo, tá? Escuridão aqui é ausência de luz, e ausência de luz é afastamento do eterno. Afastamento do eterno é estar agindo de acordo fora das instruções do eterno. Então é nesse sentido, você tendo ainda dentro de você um pouco deste nome de pé, você vai ter um pouco de escuridão, ou seja, um pouco ainda está afastado do eterno. Diga. Agora você vê a minha situação na minha hora. Eu falo de Deus, como o Senhor Jesus precisa falar, e ela fala de Jesus. É que nem eu disse hoje. Não tem que entrar em discussão, sabe por quê? A única não vai falar, ela vai falar que está certo, e eu falo que está certo. É difícil, sabe? Mas aí não é que é difícil. A pessoa, ela não tem que querer mudar o teu comportamento. O teu comportamento é o seu comportamento de fé.
Se ela quer falar que a senhora tem que seguir a Jesus, Não, ela não fala. Ela fala assim quando surge na morte daquela senhora lá. O filho dela ficou com 25 de pressão. sei. Então, ela fala, mas Jesus cuidou de tudo. E eu falo, ele estava nas mãos de Deus. Ele soube de Deus. 25 por 19 é pressão alta toda a vida. Não morreu, não teve infarto. Deus. Eu falei, Deus, olha, Deus livrou ele, foi para o UTI e ele está quase bom. Mas aí eu falo, olha, Deus teve misericórdia dele. Pegou a mãe daqui 3 dias e foi para o UTI. E aí ela fala, mas Jesus esteve do lado dele. Mas o quê? Jesus esteve do lado dele e ele sobreviveu. Tá, mas aí ela não está pregando para a senhora, ela está falando de uma situação. Ela está falando aquilo que ela tem. Isso, não tem problema nenhum. Eu falo o que eu estou aprendendo. Isso. É por isso que eu disse, você pode ter amizade com o espírita? Pode. E naquilo que ele está falando da crença dele, você escuta. Aquilo simplesmente não deve penetrar em você. Entendeu? Mas escuta, respeite a amizade, seja amigo. Se ele precisar de você, ajuda, estende a mão, veja como ser humano. Mas em termos de fé, respeite a dele e exija que ele respeite a sua. Isso. O meu irmão é pastor de uma igreja evangélica, mas ele vem aqui, antigamente ele vinha na nossa igreja. Hoje ele vem aqui em casa, mas não vem aqui mais. Eu vou ficar chateado com ele? Eu acho que ele está sendo sábio. Para que ele vai entrar aqui, ouvir coisas que vai ser incompatível com aquilo que ele prega lá? Ele vai levar uma dificuldade. Aí chega lá, ele tem dúvida, ele vai tirar dúvida com quem? Ele vai ficar toda hora perguntando, não sei mais o que, não sei mais o que. Se ele não tem cabeça para caminhar sozinho com Deus e ter uma renovação lá, então ele tem que fazer o que ele está fazendo. Ficando lá no lugar dele, pregando do jeito que ele aprendeu, vivendo para Deus do melhor jeito que for possível para ele. Agora, quem conseguir apagar o nome, porque quem vai apagar o nome é Deus. Quem conseguir viver com este nome apagado e cada vez mais ir apagando este nome, você simplesmente deve. Não queira você apagar o nome de Deus ou de Jesus nas pessoas. Você não tem autonomia para isso. Você não tem um apagador na tua mão para ir lá e apagar. Você não tem procuração da parte de Deus para ir lá e falar para a pessoa, vou apagar o nome de Jesus em você. Não faça isso, porque se você fizer, você estará atraindo maldições sobre a tua vida, e coisas ruins começarão a acontecer com você. Mas eu estou fazendo uma coisa boa. Não, você está fazendo uma coisa horrível, que é desrespeitar o teu semelhante. E a Torá ensina que você deve amar o teu irmão e não colocá-lo em ridículo e não colocá-lo em vergonha. O dia que este irmão, seja ele espírita, budista, seja ele católico, evangélico, chegar para você, escuta, você aprende judaísmo, como que Deus é lá, como que... Ele começa a perguntar com intenção, não de debater e nem de ridicularizar. Ele faz a pergunta, então você vai e responde. Se aquilo for chamando a atenção, pode ser que o Eterno está construindo um caminho dentro dele, para que ele... Olha, nós viemos para a Torá sem ninguém pregar para a gente, sem nenhum judeu ter vindo aqui. Vocês estão comigo há quanto tempo? Entrou um judeu aqui? Nunca entrou. Então nós somos a prova que quem nos levou ao judaísmo foi o próprio Deus, sem a ajuda de judeu algum, tá?
Nós não fomos, entre aspas, evangelizados por judeus, tá? De jeito nenhum, não aconteceu isso. Portanto, siga o exemplo que você recebeu. Não queira apagar o nome de Jesus na vida de ninguém, tá? É melhor ele ouvir uma frase de uma pessoa que eu achei muito sábia. É melhor ele viver com Jesus, ainda que para você de uma forma errada, mas ele com Jesus, ele não vai beber, ele não vai se drogar, ele vai evitar brigar com pessoas, ele vai procurar ser um bom trabalhador, um bom pai, ele vai procurar ser um cidadão melhor. Então é melhor ele desse jeito, no relacionamento com o mundo, do que ele revoltado sem Deus, querendo roubar, matar, destruir, estuprar, prostituir, enganar, e vai por aí afora, tá? Então preste muita atenção sobre esses assuntos, e cuidado com isso. Respeito em primeiro lugar. Agora, para você ser respeitado, você deve respeitar primeiro. Não tem uma frase que as pessoas dizem aí sobre se deu ao respeito? Se deu ao respeito para ser respeitado. Ou então, de uma outra forma, aquela pessoa que gosta de brincar com todo mundo, mas na hora que faz uma brincadeira com ele, ele estoura. Ué, na hora dele brincar, tirar sarro, pode. Na hora que vão tirar sarro dele, não pode? Então, se dê ao respeito. Não tire sarro de ninguém, e ninguém vai tirar sarro de você, tá? Eu sou muito brincalhão, mas tem brincadeira que a minha esposa não suporta. Eu não faço com ela, mas eu faço com a minha mãe, faço com o Gabriel, faço com as outras pessoas. Com ela não, porque ela não gosta, então ela se dá o respeito. Eu não vou fazer isso com ela, porque se eu fizer, ela vai falar: você sabe que eu não gosto disso. Mas se ela também der espaço para fazer, eu vou falar: olha, você disse que não gosta disso. Então se dê um respeito, porque se pode brincar, tem que aceitar a brincadeira também, tá? Então se dê o respeito. Não queira apagar o nome, porque ninguém te deu essa procuração, nem a Torá te deu essa procuração. Você veio a Deus porque o Eterno te trouxe. Ele foi trabalhando dentro do teu ser. Deixe ele trabalhar dentro do ser da pessoa também. Não queira ser você o construtor. Ele pode querer construir algo numa pessoa usando você em alguns momentos, mas não é você que vai fazer. Deixa ele fazer, tá bom? Aí podemos encerrar aqui, porque para muitas pessoas esse tema estressa e traz confusão. E a Torá não é de confusão.